Gustavo Machado finalmente despertou o sétimo sentido e virou Super Saiyajin 2, 3, 4, chegou no auge do poder. Conseguiram tirar ele do sério, conseguiram tirar o homem mais cordial e respeitoso dos debates. E vem mais aí. Vem mais aí porque ele perdeu de novo a paciência com o... Como é que é? Economista católico. Gustavo estava assim porque ele tomou Tadala, fila e pré-treino, seguiu seu conselho. Ai, ó. Vai, Vegeta. Que um debate, assim, são respostas muitas vezes curtas, né? Não é um debate num modelo acadêmico, formal, né? Como seria, por exemplo, na tradição escolástica. Então tem suas próprias dificuldades. Mas eu acredito que apareceram evidências aqui do ponto que eu comecei a levantar lá desde o princípio, né? Que o marxismo, no fundo, ele passou a ser uma linha auxiliar do sistema financeiro. Né? O marxismo tá fechado com os bancos, com as big... Como é que é? Os que controlam a Aliança da Terra, não, a Aliança da Terra do Bem. Como o marxismo, Karl Marx, o legado de Karl Marx está associado ao sistema financeiro. Camarada Nubank. BlackRock, ela mesma. Família Big Cock? A família Big Cock tá assim, então, com o Jones Manuel, a família Big Cock. Né? O que o sistema financeiro produz na sociedade? O que os banqueiros que controlam nossa sociedade produzem? Uma engenharia social que destrói a família, destrói a ordem social. Em vez da sociedade vir antes das empresas, vir antes da atividade econômica, ela se torna totalmente submetida à atividade econômica que é fomentada pelos banqueiros. Peraí, você não está descrevendo o capitalismo? Calma, pera. Calma aí, ô economista católico, calma aí. A sociedade está submetida a um capital? É isso que você... Pera lá, vamos lá, vamos devagar. Antes, destrói a ordem social. Em vez da sociedade vir antes das empresas, vir antes da atividade econômica, ela se torna totalmente submetida à atividade econômica que é fomentada pelos banqueiros. Qual que é o grande risco? Mas pera lá, eu sou meio analfabeto funcional, eu sou. Mas ele não acabou de descrever o capitalismo? Ou eu tô assim, acho que Luigi, você tá... Para os banqueiros em relação a isso. O ser humano é um ser tão social, né, como Aristóteles dizia, né, e como o próprio Gustavo disse aqui, né, que o ser humano é um ser intrinsecamente social, que mesmo nessas empresas fomentadas pelo sistema financeiro, existiria uma tendência de patrões e empregados que têm vários interesses em comum voltarem a formar verdadeiras famílias. Antônio Hermílio de Moraes, por exemplo, ele era famoso no interior de São Paulo por ter feito vilas de operários, né, de ter sido muito bondoso com seus funcionários. O Henry Ford também teve essa fama, né? Essa tendência de você voltar a ter uma harmonia social fora da luta de classes, isso é contrário. Uma sociedade forte, novamente harmonizada, novamente que tem estrutura social, ela seria capaz de fazer frente ao sistema financeiro, às estruturas que os banqueiros criam para dominar a sociedade. Mano, com todo o respeito do mundo, assim, eu não quero ser deselegante, xarope, otário aqui de ficar zoando, mas o que você tá falando, mano? Tipo assim, você tá querendo me dizer que o Henry Ford, da Ford, essa empresa desse tamanhico assim, ele não é um grande capitalista, ele tava ali um patrão. Tá, vamos dar tempo ao tempo, vamos lá. Esse é o problema do React, às vezes a gente pausa e o cara fala o que a gente tá... Tá, vamos lá. Vamos lá, calma. Aí o banqueiro vai lá e faz o quê? Ele financia a esquerda. Porque o banqueiro é... Ah, não, cadê? Aonde tá rolando? Aonde tá rolando esse financiamento? Eu quero o meu também. Vou trocar de carro. Cadê? Quero trocar de iPhone, quero trocar de carro, não vou pagar nada... Cadê o meu financiamento, o Big Cock, o Rock Family, o Rock Matters, o Blick Travers, o Rock... como é que é? Rock? Black Rock! Cadê? O Nubank, cadê o Kubank? O Kubank não vai me financiar porque eu falei que eles são satânicos. Mas cadê a XP?
Cadê o do Raul Sena lá? Cadê o Raul Sena? Financia nós aqui, meu irmão. Eu, hein? Ô, Raul Sena, bora, filho. Bora tirar o dedinho do bolso aqui, ó. Financiar o Luigi aqui. Você é do sistema. Você é do sistema. Tá? Comunista porque ele é marxista? Não. Porque aquela... Entendi. Não basta. Então deixa quieto. Cancela, chefe. Não basta ser marxista e comunista. Aí, eu falei pros seus react tem esse problema do pause. Vamos ver. Isolação social, aquela atomização social que é fomentada pelo banqueiro, o esquerdista a acirra. Ele coloca... Ele exacerba o conflito racial, ele exacerba o conflito entre os sexos, ele exacerba todas as crises e todos os conflitos de forma a gerar essa dialética revolucionária. Mas, no fim das contas, o que isso produz não é a revolução. O que isso produz é a sociedade totalmente financiarizada e atomizada dos banqueiros. Cara, eu tenho uma teoria que é a seguinte... O capitalismo hoje, prestem bem atenção que eu vou falar pra vocês não tirar de contexto. Hoje, tudo que o capitalismo quer, como ele tá posto, é nos transformar em seres acima de qualquer coisa, acima de sermos seres sociáveis, seres que gostam de estar juntos, em família, ou seres caridosos, solidários. Ele quer nos transformar em seres consumistas. Consumo. Ele quer transformar tudo da nossa vida, ao nosso redor, em consumo. E para isso, ele não basta só dizer, olha, você tem que comprar um novo iPhone, você tem que ir em tal lugar. Não, ele criou a ideia de experiências e de liberdade. Então você é uma pessoa livre porque você precisa ter experiências. Então você não vai querer casar. Eu sei que tem outros fatores e tal, mas eu preciso isolar isso daqui. Você não vai querer ter filho, você não vai querer ficar quietinho na cama, porque você precisa ter experiência. Você tem que ter experiência o tempo todo. Você tem que estar o tempo todo sendo ali, ó, experiência, show, viagem, restaurantes, bares, roupas, carros e celulares e tudo, para você poder gastar. Então você tem que gastar até o último centavo que você tem, entendeu? Você é livre. Isso é liberdade. Quanto mais você gasta, quanto mais você torra, sabe? Eu nunca me esqueço uma vez, isso mexe com a minha cabeça, tô falando sério com vocês. Quando eu fui pra Curitiba em 2014 ou 15, num evento de social media. Curitiba Social Media, extinto Curitiba Social Media, que era um baita evento. Cara, quando a gente desembarcou no aeroporto Afonso Pena, porque Curitiba não tem aeroporto, assim como Belo Horizonte não tem aeroporto, Curitiba não tem aeroporto e tal. Eu lembro que eu estava saindo por um túnel, assim, era época de Copa do Mundo, é verdade, Copa do Mundo, 2014, por isso mesmo, tava muito decorado e tal, Curitiba foi sede. Aí tinha um cartaz gigante, assim, fora. Era um cara numa praia, e aí, em letras garrafais, alguma coisa assim, liberdade, e venha viver essa experiência aqui em Cancún, uma parada assim, acho que era Cancún, tá super na moda, eu tô tentando lembrar de barrigada. E aí tava embaixo, assim, a logo da empresa de viagens. Então veja, para você ser livre, para você ter uma boa experiência, você vai ter que gastar. Então não é barato. Não é barato você comprar uma passagem aérea, não é barato você reservar um hotel, não é barato beber nos botecos, nos bares, nos hotéis, sei lá, nos resorts de Cancún. Então, olha que coisa interessante, o que é a liberdade, né? Para você ficar livre, para você viver uma experiência, você vai ter que gastar uns 10 pau, tá ligado? Uns 10 pau. E aquilo sempre mexeu comigo, assim. Eu falei, caramba, cara, olha pra você ver como tudo que a gente acha. Na época eu gostava muito de ir ao cinema, né? Eu tinha amigos do fórum, vi filme da Marvel, né? A experiência. Cara, eu só tô comendo na mão do marqueteiro, sabe? É comer na mão do marqueteiro. Tem que viver a experiência disso, a experiência daquilo e tal. Enfim, só tô divagando aqui porque eu acredito que o capitalismo, ele quer que cada vez mais nós sejamos sujeitos únicos, que a gente se ame acima de qualquer coisa, se idolatre, assim, aquele amor, né? Esquecer a sociedade, esquecer o próximo, amigo, família, e você se amar a tal ponto que você se ama tanto que você sabe que você precisa ser feliz. E como é que você vai ser feliz sendo sozinho? Sendo uma pessoa solitária, longe de todo mundo? Cara, você vai ter que gastar até o seu último centavo em show, em balada, em roupas, em carros, em viagens, em experiência, entendeu? Enfim, vamos voltar aqui que é o tema que importa. Em videogame, não, em tudo, em touca, em camiseta, em microfone, sabe?
É por isso, George Soros, que é um dos grandes financiadores Demorou pra citar o velho, demorou pra citar esse velho. das causas esquerdistas, progressistas e comunistas em geral, ele não é comunista. Nunca foi, óbvio, né? É ridículo falar uma coisa como essa. Ele é um baita financista que sabe, até como, por exemplo, aqui no Brasil, um dos grandes financiadores das causas esquerdistas progressistas no Brasil é a turma lá do Unibanco, né? Tem a turma do Itaú também, que inclusive é ligada ao PT, tem lá uma das herdeiras do Itaú, que é amiguinha do Lula. Alguém acredita que esses banqueiros do Itaú e do antigo Unibanco, eles são realmente marxistas? Não. O problema é que a guerra de classes, a guerra racial, a guerra de sexos que os marxistas querem promover, isso aí joga no time dos banqueiros para enfraquecer a sociedade. A maior prova disso é o Gustavo defender um flagelo social como o aborto até os 9 meses. Opa! E não defendeu isso não. Não defendeu isso não. Não defendeu não. Ô louco. Ele foi muito claro. Isso que tirou ele do sério. Foi isso que tirou ele do sério. Cadê ele? Cadê ele? Não, ele vai chegar, calma, que eu vou procurar ali. Olha a cara do Gustavo. Ele próprio reconhece o trauma que isso causa nas mulheres, né? Como ele não reconhece a existência do espírito, as consequências espirituais das coisas, imagina a gente viver numa sociedade, como inclusive se tornou a Rússia, que o Putin conseguiu diminuir com muita dificuldade. A Rússia, por causa do legado do marxismo e do comunismo, era o país do mundo que mais tinha aborto. Certo? Continua sendo um dos países do mundo que mais tem aborto. É uma sociedade que se autoexterminou em vários sentidos, certo? E, de certo modo, o comunismo por uma via e o capitalismo financeiro por outro chegam exatamente nesse ponto. A amoralidade, os indivíduos isolados e enfraquecidos, seja sob o comando de um mercado monopolizado, seja sob o comando de um Estado totalitário que vai reger pessoas fracas, que não têm família, que não têm moralidade. Então, assim, claro que isso não foi provado aqui, porque é impossível provar num contexto de um debate tão rápido qualquer coisa, mas eu acho que ficou muito bem ilustrado o meu ponto inicial. Quer dizer, nas próprias atitudes e teses que o Gustavo defende, né? Que a esquerda moderna é uma completa linha auxiliar dos banqueiros. Defende a ideologia de gênero que é promovida pelos banqueiros, a fluidez de gênero, defende o aborto, defende todo tipo de política que, ao contrário de fazer uma sociedade mais forte, está criando uma sociedade mais fraca que vai ser necessariamente controlada pelo sistema financeiro. Gustavo, 5 minutos, considerações finais. Ai, ele vai evoluir pra Super Saiyajin, hein? Vai ter que provar. Maravilha. Bem, quando o Murilo fala aí, eu não deixo passar não, viu, Murilo? Ele defende o aborto até os 9 meses. Pegam aí os áudios para trás e escutem o que eu falei, né? Que é exatamente a negação disso. Mas como eu falei, como você não pode tratar da substância do tema, então você tem que fazer draminha, né? E aí daqui a pouco ele vai dizer, não, até os 2 anos depois que nasceu. E aí vai sair inventando essas coisas todas. Mentira não é muito cristão não, viu, Murilo? Isso aí foi uma mentira consciente da sua parte, feita aqui agora, nesse momento, tá? Então quem me acha calmo demais nos momentos, mentiroso, diante de um mentiroso, eu tenho que desmascará-lo e apresentá-lo diretamente enquanto tal. Desculpa a minha falta de cordialidade, mas enquanto tá só... Nossa, desculpe o palavreado, mas que bananão, já diria... O homem tá espumando, hein? Que bananão. Ai, Vegeta, vai devagar. Meu Deus, lá vem mais, chat. No ponto da diferença de concepção, de visão e etc, eu vou de boa, mas quando parte para mentira descarada, eu explicito, né, tal como deve ser. Enquanto marxista, a gente não cria luta de classes, a gente não cria luta envolvendo questão racial, de gênero, elas existem na sociedade, porque os problemas existem. Assim como nós não criamos guerra, não criamos nada disso. O que os marxistas querem, na verdade, pôr fim a essas lutas, resolvendo o problema.
por fim a essas lutas resolvendo o problema, essas lutas que acontecem independente da gente. Não há um grande levante revolucionário que foi criado por marxistas. Se vocês pegarem, por exemplo, a Revolução Russa 17, em janeiro, Lenin está dando uma palestra para estudantes na Suíça, e ele fala assim, olha, vocês que são novos, né, são estudantes, provavelmente vão ter a possibilidade de ver um processo revolucionário. Eu provavelmente não vou. Isso é em janeiro de 17, a Revolução de fevereiro pipoca um mês depois, e a Revolução... Eu não sabia disso, fui descobrir lendo, tá? Recomendo a biografia do Lenin, é sacudidíssima. Pensa, um livrão. Pá. Mas penso num livro bacana de ler. Eu tô pensando até de reler algumas partes lá, porque ele tem no final do livro tem uma coisa muito interessante, que eles fazem um dia a dia, 24 horas, assim, dia a dia, hora por hora, do que aconteceu durante a Revolução bolchevique, depois a Guerra Civil Russa e tal. De outubro, 7, 8 meses depois. Ou seja, ele não definiu que ia ter aquele processo. Os processos acontecem porque os problemas estão aí. Marxista nenhum nunca criou processo revolucionário nenhum. Eles acontecem o tempo todo. O que a gente quer é conduzi-los para uma solução, para que a gente possa avançar no sentido de resolver os problemas que geraram esse processo. Tá? Então, na verdade, o sucesso do nosso projeto vai determinar que essas lutas fratricidas deixem de existir e não continuem se replicando até a dissolução da sociedade inteira. Né? Então, o primeiro aspecto é esse. Bem, com relação às outras coisas que o Murilo colocou aí no final também, acho que não preciso nem falar, elas falam por si só, né? Os banqueiros, eles vêm do céu e os banqueiros defendem que quais banqueiros? Onde? No meio caso, mas teve um congresso dos banqueiros. Cara, isso daqui é uma tática de debate que eu ensinei para meus amigos aqui no interior, e eles estão fazendo isso com os bolsonaristas nos grupos de zap. Então, por exemplo, assim, eu já contei essa história aqui, mas enfim, vou contar de novo para dar o contexto. Uma vez eu estava no rancho, aí chegou um amigo meu que tem farmácia. Quer dizer, a esposa dele tem uma farmácia. Eu falei, o Lula não tem condição, aumentou muito o imposto. Eu falei, qual imposto? Das farmácias. Eu falei, mas qual imposto? Não, o imposto da farmácia. Eu falei, tá, mas qual exatamente? É em remédio, é em serviço, na atividade? Eu não esqueci, mas aumentou quantos por cento? Não, aumentou bastante, mas quantos por cento? Qual imposto exatamente? Tipo, um imposto foi aumentado em tantos por cento, são vários impostos que foram aumentados em tantos por cento, porque só aumentou para a farmácia. Qual imposto? Quantos? Cara, ele foi bugando, que ele ficou puto. Ele pegou puto, desisto. Eu falei assim pros meus amigos de esquerda, lulista aqui, eu falei, gente, quando vocês for debater, vocês não respondem com argumentos. Vocês respondem com perguntas. Você responde com pergunta. Então o cara vem e fala assim, o Lula aumentou, o Bolsonaro foi o melhor presidente. Fizemos isso sábado. O Bolsonaro foi o melhor presidente. Eu falei, cara, fala uma medida do Bolsonaro que você achou boa. Ele deu mais liberdade. Falei, liberdade no quê? Na onde? Tipo, exemplo. Por exemplo, só fala uma coisa que cara, a pessoa buga. Os banqueiros mundiais... Qual banqueiro? Onde? Qual? Que época? Quantos? Que países? Quais bancos? Estão defendendo a ideologia A, B, C e D. Onde é que está essa documentação? Essas coisas vêm do céu, né? Os banqueiros têm um vínculo do Itaú com Lula, né? Vai estudar a história do PT. Você vai ver que o PT, na sua origem, os marxistas lá são minoria. Na sua origem. Só pegar os boletins internos de discussão, que são razoavelmente acessíveis. As organizações marxistas dentro do PT são minoria na sua fundação. Estou nem dizendo agora. Agora elas são insignificantes. Lula nunca foi marxista. Nunca foi. Inclusive, quando o PT foi criado, ele queria criar o Partido do Povo, mas quando ele viu, contrário ao Partido dos Trabalhadores, mas quando ele viu que a maré toda estava indo para aquilo ali, ele foi junto, né? O PT nunca foi uma organização marxista. Ideologia de gênero, faço nem ideia do que é isso. Eu sei que existe opressão pelo gênero, pelo sexo, pela orientação sexual, e são fenômenos reais, estão aí na realidade. A questão é, a gente vai virar a cara para eles ou a gente vai procurar levar essa luta até o fim para resolvê-la? Né? Nada disso implica com a dissolução de família no sentido que ele fala, até porque eu não entendo o que ele quer dizer com família, né? Porque a família extensa, a família nuclear, parece que família só... A família, enquanto no capitalismo, não poderia se fuder mais do que a grande massa das... Cara, o Gustavo falou um palavrão! Ai, meu Deus! Breaking News, CNN.
Meu Deus, ele falou um palavrão. O Gustavo Machado Momento histórico para o Brasil. falou um palavrão. Eu achei que ele ia falar um bananão. Rapaz, isso foi sério, hein? Isso foi sério, hein? Olha, parabéns, você conseguiu fazer o Gustavo Machado soltar um palavrão. Pessoas que não têm capital nenhum para herdar, né? Que vivem situações de miséria, que acaba jogando umas pessoas contra outras, acirrando o conflito. Em todas as escolas públicas se percebe isso com a nitidez gigantesca, tá? Então, essa palavra família, ela cai assim do céu, igual a palavra nação, né? Se você, o que você quer dizer exatamente quando você está falando nação? O que você quer dizer exatamente quando você está falando família? Você quer fazer o que concretamente? É um jogo de abstrações. A família, a nação, Deus, a alma, etc. Um jogo de abstrações onde concretamente não se fala nada. E aí joga com a crença das pessoas e tudo, mas para mim não tem mediação não. Eu não jogo com a crença das pessoas nesse sentido não. Eu as confronto diretamente. Tá? Então é isso, agradeço aí pela oportunidade. Peço um direito de resposta aí, que eu fui chamado de mentiroso. É só uma questão muito simples, né? Desde o começo do debate ele falou claramente, olha... Não lhe dou a parte! Não lhe dou a parte! É um direito de escolha da mulher. Não, mas na verdade, Murilão, é porque você falou 9 meses e ele, hora nenhuma, falou 9 meses. Não, tudo bem. Todas as vezes que ele falou de aborto, todas as vezes que ele falou, ele falou assim, ó, não tô falando 8 meses. Ele mencionou 8 meses. Todas as vezes. 8 meses e 9 meses, qual que é a diferença? Não tem direito de Ele não falou resposta. isso. Não disse que 8 meses ela deveria fazer. Ele falou pelo contrário, ele disse que com 8 meses não pode fazer. O argumento dele não tem nada disso, meu pai do céu! Você falou, Olha a cara do Gustavo, olha a cara do Gustavo. Voltem lá atrás, Voltem ele acabou. lá e olhem. Eu acho Voltem que lá e 8 olhem. meses. Ah, vamos voltar. Tempo que é, isso é uma questão médica. Você tá ter a pegadinha do Pavanato no debate que eu tive com ele. Não estou falando num feto já formado. Você vai abortar com 8 meses e meio e de fato você está matando a criança. Tá aí, ó! Tá aí, ó! Tá aí, ó! Aí, ó! Tá aí, ó! Ó, tá aqui, ó. Do Pavanato no debate que eu tive com ele. Não estou falando num feto já formado. Você vai abortar com 8 meses e meio e de fato você está matando a criança. Né? Então quanto tempo que é? Isso é uma questão médica, biológica, simples assim, né? Impotência, né? Impotência, os homens então têm milhões ou até bilhões de seres em potência que são espermatozoides. A impotência algo pode virar algo ou não, no caso não virou, se a pessoa fez o aborto não virou. Só tem um jeito de negar isso, que é botar a questão da alma aí. Beleza, se você acredita na alma, não faça. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que fazer aborto, eu estou dizendo que se elas quiserem, façam. Agora veja, as consequências psicológicas ficam para a mulher, então não estou dizendo que aborto é tranquilo. Você está entendendo? Eu conheço pessoas que sofreram abortos até espontâneos, inclusive, que não foi produzidos por outras questões e que virou um trauma. Então eu não vejo o homem direito de pressionar a mulher a abortar zero. Nenhum. Porque quem vai sofrer as consequências, os impactos psicológicos, essas coisas, não vai ser ele. Tá entendendo? No caso da mulher querer e ele não, eles podem conversar, mas a decisão vai ser dela. Eu acho que a decisão é irrestrita dela, porque isso está no corpo dela. E eu não consigo nem imaginar, tá? Eu não consigo nem imaginar, porque é evidente. Bom, tá aí, tá provado que ele mentiu. Falou na sua conclusão que ele defende aborto de 9 meses. E ele tá não falou. escrito, o que está dito lá, vocês vão voltar e vão ver. Você falou 8 meses, qual que é a eu não diferença estou de 9 falando, meses pra eu 8 não meses? estou Murilão, falando. Você escolheu a introdução, eu não quanto tempo que ia ser, tudo. O que está dito lá mas eu isso não aqui- estou falando que é para fazer um aborto com 8 meses. Eu falei pela negativa. Tá lá, só se vocês vão lá e vão ver. Então, você tem duas possibilidades. Ou você se confundiu, ou você é um mentiroso. Eu abro essa bem, você concessão. falou Você 8 pode ter meses. se confundido. Tá, eu falei mas 8 assim- meses negando. Não. Negando. Tá entendendo? Tem como olhar no vídeo lá. Até Pode porque olhar, É o seguinte, por favor. Falei negando. Negando. Ele te explica agora, então fica nessa situação de realmente... Então, Mas eu aí é deixo uma bastante pergunta pra claro. você. Eu sou muito calmo, eu sou muito tranquilo. Quando é que seria o termo Eu falei que era uma máximo? questão médica. Não, pois é, mas Eu qual não o sou segundo médico. que você Eu disse disse? que era uma questão médica. Pra você é quando? Eu não tem sou nenhum. médico. Mas assim, desde que o médico fale que seja 7 meses, pode. O que a ciência médica definir, pra mim tá de boa. É isso. Quando é que o corpo tá ali formado, você tem um sistema nervoso conformado, essa coisa toda. É uma questão Beleza. médica. Eu disse isso lá atrás. Cerrou aí, gente. Obrigado, viu? Ei, ele virou saci. Nunca vi ele assim.
rapaz, tiraram ele. Parabéns. Parabéns, viu?